Boa noite a todos. Este é dia do Senhor, muito embora é a noite do Senhor. Estamos de volta. Que Deus abençoe cada um rica e poderosamente. Eu quero ler uma palavra muito conhecida. E esta palavra tem algumas promessas de Deus. Apenas um versículo que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Os tradutores da Nova Versão Internacional colocaram aí no início do capítulo 41 um tema para esse capítulo, né? O ajudador de Israel. E o tema para esta noite é justamente isso. Temos um ajudador. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Que Deus abençoe esta mensagem, essa reflexão. E que Deus seja glorificado e louvado para sempre. Amém. Temos um ajudador e graças a Deus temos um ajudador. Eu quero dizer nesta noite aqui 3 verdades. Mas antes de falar destas verdades, esta palavra foi dirigida ao povo de Israel. Deus fez menção, declarando esta palavra, fazendo promessas a Abraão, Isaque e Israel, de que eles não deveriam temer, porque Deus estaria com eles. Não deveriam ter medo, pois Deus era o Deus deles. Faz promessas de fortalecimento espiritual. Declara que Deus o ajudaria. E eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esta palavra não foi dirigida pelo profeta Isaías somente à nação de Israel, mas a nós, povo de Deus, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira verdade que eu quero deixar aqui nesta noite é que o Senhor é um Deus ajudador. Pode ser óbvio isso, mas como podemos saber que Deus, ou que o nosso Deus é um Deus que nos ajuda? Como é que a gente pode comprovar isso? De 2 maneiras. Primeira, examinando as Escrituras e conhecendo a Deus e a sua palavra. É a primeira maneira de nós sabermos que Deus é um Deus que nos ajuda. Segundo, vivenciando e evidenciando a ajuda de Deus em nossa vida. Nos momentos difíceis, escuros e turbulentos pelo qual passamos. O salmista, lá no Salmo 118, versículo 8 e 9, ele diz assim, que é melhor buscar ajuda no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Então, esta é a primeira verdade que eu quero deixar aqui. Segundo o profeta Isaías, eu o fortalecerei e o ajudarei. Então tenha certeza
que o nosso Deus é um Deus que está sempre disposto a nos ajudar. Amém? Segundo lugar, o Senhor atende aqueles que buscam a sua face e oram suplicando, clamando por ajuda. Lembro-me daquele episódio ocorrido quando Jesus desceu do monte da transfiguração, passou a noite ali com Pedro, Tiago e João. Quando eles desceram, estavam ali próximo ao pé do monte, havia um alvoroço ali, e Jesus perguntou o que eles estavam discutindo. Havia uma multidão ali. Nisso surge um homem aflito, dizendo: mestre, eu trouxe o meu filho, que sofre muito. Um espírito se apodera dele, ele começa a entrar em convulsão, espumar pela boca, fica trêmulo, rígido. Eu pedi aos seus discípulos que pudessem curá-lo, expulsar este espírito, mas eles não conseguiram. Aí Jesus, perplexo, diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vocês vão continuar sofrendo? E Jesus atende o clamor desse pai dizendo: Senhor, eu pedi aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, então ajuda-nos. Foi o clamor, foi a oração que ele fez. Então nós conhecemos o texto. Se pode, respondeu Jesus, todas as coisas são possíveis. Então trouxeram o rapaz. No mesmo instante ele entrou em convulsão, começou a espumar pela boca, ficar rígido, trêmulo. Jesus perguntou: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Jovem. O pai respondeu: desde pequeno, desde a infância. Esse espírito o lança na água, no fogo, muitas vezes. Então Jesus decidiu ajudar aquele homem. E quando ele se aproxima do jovem, o espírito lança o jovem por terra, ele começa a espumar pela boca, ficar rígido, trêmulo, e Jesus repreende o espírito mudo e surdo que estava nele. Ele ficou como que sem sentido, todos pensaram que ele tinha morrido. Mas Jesus estendeu a mão. E é isso que ele sempre faz, para os necessitados, para os aflitos, pelos que estão desesperados. Tomou pela mão e colocou de pé. O Senhor atende aqueles que buscam a sua face e oram suplicando por ajuda. Eu estava lendo e relendo a história de alguns reis de Judá, que viveram momentos difíceis, complicados, tempos que ameaçavam a vida, ameaçavam a nação. E estava lendo a história do rei Asa. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. 580 mil soldados. Todos eram valentes homens de combate. Surgiu um homem, etíope Zerá, marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra.
e chegou a um lugar chamado Maressa. Asa saiu, o rei de Judá, para enfrentá-lo. E eles se puseram em posição de combate no vale de Zefalah, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, olha a oração que ele fez. Não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor. Estou falando que nosso Deus é um Deus ajudador. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra este imenso exército. 580 mil contra 1 milhão. Era desproporcional. Asa estava em desvantagem. Mas ele orou, clamou, pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. E qual foi a resposta de Deus? O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. E caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Aleluia. Eu aprendo uma lição aqui preciosa. Quando nós estamos numa situação de desvantagem, numa situação desproporcional, para enfrentar as lutas, os desafios, os dias difíceis, nós precisamos clamar e pedir a ajuda do Deus que está disposto a estender as suas mãos em nossa direção. Diga aleluia. Eu falei recentemente aqui de um outro rei de Judá chamado Josafá, que fez a mesma coisa. Quando os moabitas e amonitas e meunitas entraram em guerra contra Josafá, um imenso exército que estava próximo de Josafá e dos habitantes de Jerusalém. Alarmado, Josafá resolveu consultar o Senhor, proclamou um jejum, reuniu as autoridades, vindo de várias cidades e províncias de Israel. Ele toma, queridos, uma decisão de ir até o templo, de orar e pedir a ajuda de Deus. Se sentiu impotente, sem condições de enfrentar. Colocou os seus olhos em Deus, na certeza que Deus poderia dar a ele aquela vitória. E no meio desse cenário, o Espírito do Senhor veio sobre um profeta chamado Jaziel, que disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, que estava atemorizado, que estava alarmado. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando, queridos, pedimos a ajuda de Deus, Deus entra em cena para lutar e para guerrear as nossas guerras e batalhas e nos dá a vitória que necessitamos. Amém. Amém. Mais um rei aqui, que buscou, mas buscou mesmo a ajuda de Deus. Rei Uzias, também de Judá. Com 16 anos ele foi colocado no trono.
Durante 52 anos ele reinou em Judá. Ele foi um reconstrutor, um construtor. Ele reconquistou para ajudar o que havia sido capturado pelos inimigos. Fez o que o Senhor aprova. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o fez prosperar. Deus o ajudou. Por quê? Porque ele buscou a ajuda de Deus. Porque ele buscou a presença de Deus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Foi um homem extraordinário. Foi um homem muito abençoado por Deus. Construiu torres no deserto, cavou muitos poços, muitas cisternas. Ele formou um exército. Providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedra para todo o exército. Estabeleceu atiradeiras nas torres para lançarem pedras contra os adversários, para lançarem flechas. Diz o texto, queridos, de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 14 e 15, que Uzias foi extraordinariamente ajudado por Deus. E assim se tornou muito poderoso, e a sua fama se espalhou-se para longe, até as regiões do Egito. Peça a ajuda de Deus, para que você seja próspero, para que Deus te abençoe rica e poderosamente. Estava lendo também a respeito de Ezequias, rei também de Judá, que viveu uma situação muito difícil, muito complicada, uma ameaça muito grande de Senaqueribe, rei da Síria. E quando ele recebe a ajuda de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre a vida dele, ele chega para o povo de Judá e diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança nas palavras proféticas do rei Ezequias. Que você também possa ter esta confiança nas palavras proféticas daqueles que ministram a palavra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero fazer uma declaração aqui, para a gente terminar. Eu tenho visto inúmeras vezes a ajuda de Deus nesta igreja, na minha vida e na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Temos um irmão aqui que todos têm conhecimento. É um dos nossos diáconos, que durante anos travou uma dura batalha no Tribunal do Trabalho contra um dos sindicatos mais fortes e poderosos e influentes desse país. Nós acompanhamos a sua história, o seu drama, as suas lágrimas, as suas aflições. Mas ele tem
durante muito tempo orando aqui, juntamente conosco, buscando a ajuda de Deus. Eu posso afirmar, como você já bem sabe, que nosso irmão, querido Januário, foi extraordinariamente ajudado por Deus. E a bênção que ele recebeu foi uma bênção não só para a vida dele, mas para a família dele, para a nossa igreja. E louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, queridos, na minha vida, me senti sem condições de enfrentamento, de superar obstáculos, de enfrentar aqueles dias escuros, as incompreensões, os sonhos desfeitos, as tristezas, as traições, as incompreensões. Mas eu quero dizer aqui com todas as letras que eu fui poderosamente ajudado por Deus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele me ajudou, se Ele ajudou esses reis, se Ele ajudou tantas pessoas, Ele pode ajudar você nesse momento tão difícil que você tem vivido. Do Senhor vem a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra, disse Davi no Salmo 37, versículo 39 e 40. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Eu quero terminar dizendo o seguinte: reconheça sempre a presença de Deus na sua vida. Nunca se esqueça que foi o Senhor que tem ajudado você, que tem ajudado cada um de nós. Lá no Antigo Testamento, Moisés falou ao povo de Israel, deixou a eles uma demonstração: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças, e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não digam, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Reconheça que foi o Senhor. Reconheça que tem sido o Senhor. Reconheça que tem sido e será sempre o Senhor. Como disse o profeta: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, como disse o rei Asa, não há ninguém como o Senhor para ajudar os fracos contra os poderosos. Senhor, com o mundo, Senhor, está o poder humano,
a força do braço, mas conosco está o Senhor, a sua ajuda, o seu poder para lutar as nossas guerras, para travar as nossas batalhas e nos dar a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor, ajuda cada um que nos acompanha neste momento. Ministra, Pai, uma jornada, um período, um tempo de vitória. Fortalece. Traz à existência, Senhor, para estas vidas o que não existe, como se já existissem. Conforme o apóstolo Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 4, versículo 17. Ah, Senhor, eu abençoo estas vidas. Que sejamos, Pai, como o rei Uzias, extraordinariamente ajudado pelo Senhor. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada. Que sejamos ajudados por Ti. Que possamos, Senhor, reconhecer a nossa necessidade, nossa impotência diante de Ti e clamar por ajuda e por resposta em nome de Jesus. Uma boa noite, uma boa semana. Que Deus esteja com você hoje e sempre. Amém?